Você sabia que existe um poder sobrenatural dentro de você que pode mudar sua vida, fortalecer sua fé e até mesmo proteger você de situações impossíveis? E o mais incrível, você pode acessá-lo agora mesmo através da oração em línguas. Meu convidado é Bill Hamon, considerado por muitos o pai do movimento profético moderno. Ele teve experiências sobrenaturais incríveis, incluindo uma audiência com o arcanjo Miguel, que lhe revelou estratégias espirituais poderosas. Mais adiante, vamos ver como ele coloca essas estratégias em prática, incluindo algo chamado o brado, que ativa os anjos para agir. E posso dizer que vou pedir a ele, ao vivo, para mostrar uma estratégia incrível que a maioria das pessoas não sabe que está na Bíblia. Quando ele faz isso, anjos recebem ordens. Você sabe o que é? É o brado. Dr. Bill Hamon, você tem sido um general do profético por cerca de 6 décadas. Você tinha uns 16 anos, se tornou crente e depois foi à igreja, onde teve um grande encontro com o Espírito Santo. Conte-me sobre isso. Se você quer continuar descobrindo esses mistérios e aprender a acessar esse poder sobrenatural, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Entrevistado. Bem, não era realmente uma igreja. Era na Armênia Russa, no campo. Já li sobre a Armênia Russa. O que é isso? Na Armênia Russa não havia eletricidade. Você ia até lá, cortava alguns galhos pequenos, colocava-os ao redor, colocava arbustos por cima e pendurava lampiões de querosene. Isso é bom para Daniel Boone, mas eu gosto de eletricidade. Eles colocavam tábuas sobre blocos e espalhavam serragem perto do altar. Já ouviu falar da velha trilha da serragem? Sim. É isso. Fui até lá para a velha trilha da serragem e foi ali que aquele trabalho aconteceu. Eu nunca tinha ido a uma igreja na vida, não sabia nada sobre Deus, mas vi uma visão de Jesus na cruz. Ele olhou para mim e disse: "Eu morri por você, você viverá por mim?" Enquanto eu via isso no espírito, um irmão se aproximou, me empurrou no ombro e disse: "Isso, irmão, é isso mesmo." Eu pensei: do que ele está falando? Ele disse: "Apenas solte." Então eu me soltei no altar. Depois disse: "Segure firme ali." Em seguida, apenas fale. O Senhor disse para falar. Ouvi a mim mesmo e estava falando uma língua que não era inglês. Falei em línguas por cerca de 45 minutos. Isso foi em 1950 e desde então continuo praticando, há 67 anos. Alguns anos depois, você estava em uma escola bíblica e de repente Deus falou com você. Você teve uma experiência de 4 horas com Ele. O que aconteceu? Fui de Portland até Salem para pregar à noite. Depois da pregação, fomos ao altar orar. De repente, o Espírito Santo falou comigo: "Fique confortável, tenho algo novo para você." Então cruzei as pernas como um velho chefe indígena, fiquei confortável e pelas próximas 4 horas, usando uma terminologia moderna, meu espírito fez upload para Deus e o Espírito de Deus fez download para mim. Eu falava por 5 minutos em espanhol, italiano ou francês, pedindo algo, falando em línguas. Depois dei uma pausa, então Deus fazia download novamente, agora em alemão ou russo, falando em línguas. Eu sentia o que estava dizendo, mas não entendia. Ele estava me instruindo. Isso continuou por 4 horas. 3 meses depois, o colégio bíblico se dividiu, 5 professores saíram, todos os alunos estavam confusos. Eu estava orando e Deus me disse: "Bill, não se preocupe, enquanto você orava por 4 horas, eu pré-programei seu espírito e sua mente. Você não pode falhar, não fará a escolha errada, apenas siga o fluxo, vou dirigir tudo. Circunstâncias e acontecimentos providenciais irão colocá-lo exatamente no meu tempo e propósito. Você já está pré-programado, você não pode errar." Eu gosto disso. E você? Pré-programado e sem como errar. Outra coisa que me interessou, desde o começo você falava mais de um idioma. Sim. Agora, enquanto a maioria dos crentes que falam línguas sobrenaturais permanecem com um idioma a vida inteira. Tenho uma língua para a guerra espiritual, outra para conversar com Deus, outra para a intercessão e outra para a adoração. Fico intrigado com o arcanjo Miguel. Você teve uma audiência privada com ele. Por que eu não? Por causa do meu chamado. Nos últimos 20 anos, tenho liderado pessoas em guerra espiritual para destruir as obras do diabo. De 1992 a 2001, viajei por toda a região do Pacífico, liderando guerras espirituais para impedir os planos do diabo para a Terceira Guerra Mundial. Eu atuava como um general e estava com o Senhor.
Deus me deu uma visão em 4 pontos. Tive umas 5 ou 6 visões na vida inteira. Não sou do tipo que vive tendo visões frequentes. Sou mais profético prático. Mas nessa visão, o Senhor me levou por um caminho. Parecia que estava vendo tudo de fora. E o Senhor disse: General Miguel, este é um dos meus generais do exército dos santos na terra. Depois, General Hammond, este é o General Miguel, chefe do meu exército de anjos. Vocês vão trabalhar juntos para cumprir minha obra, destruir poderes das trevas e derrotar exércitos de espíritos malignos. Eu observava tudo de trás, conversando com ele como você e eu conversaríamos, planejando estratégias. Agora uso essas estratégias pelo mundo. A maior arma coletiva da igreja é o brado de fé, que explode no reino espiritual como uma bomba atômica. Se este vídeo já está impactando você, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir esse poder sobrenatural. Faz um favor para mim? Sim. Olhe para a câmera e dê um brado de fé. Quero ver como é. O que eu faço? Certo. Aleluia. Amém. Meu Deus, isso foi um brado. O que acontece no reino espiritual quando você faz isso? É o que chamamos de atos proféticos de fé. Lutamos como pessoas naturais, mas fazemos guerra espiritual. O que fazemos aqui, os anjos fazem no reino espiritual. Nós bradamos, eles batalham e esperam nosso brado e obediência para agir. Miguel me disse: se estiver em perigo, me chame e estarei lá. Na tempesta no deserto, você fez toda essa intercessão como Miguel ensinou. Quais foram os resultados? Podemos cancelar qualquer plano do diabo. A igreja pode cancelar e parar. Ele me disse: vocês venceram a guerra, confundiram a situação, interromperam a atividade deles, e não haverá terceira guerra agora. Dr. Hammond, você ensina sobre os 3 maiores presentes que a humanidade recebeu. Explique. Quando alguém percebe que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, o presente de Deus ao mundo foi seu Filho unigênito. De toda a sabedoria e recursos de Deus, a única forma de redimir a humanidade era pelo sacrifício do sangue de Jesus na cruz. Então, ele deu esse presente. Jesus disse: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Veio pela vontade do Pai, deu a vida na cruz, porque precisava salvar pecadores para transformá-los em santos. Jesus morreu na cruz, comprou a igreja com seu sangue e depois enviou o Espírito Santo para converter, convencer, amadurecer e equipar a igreja com os dons do Espírito. Quando Jesus voltou, enviou o Espírito Santo para dar seu dom ao crente individual. Deus decidiu que o maior presente ao crente individual é a própria língua espiritual, pois Deus é espírito e quem o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. Quando se recebe o Espírito Santo, que é a língua espiritual, esse é o presente. Evangélicos ficam chateados porque pensam que só se tem o Espírito Santo quando se fala em línguas. Eu nasci do Espírito, então já tinha o Espírito, mas não tinha o dom do Espírito. É um dom, como a vida eterna é um dom de Deus. A língua espiritual tem muitos benefícios que 90% dos cristãos não usam. Quanto mais você ora em línguas, mais o Espírito Santo revela benefícios. Sim. Qual foi o último que ele te deu? O último foi que falar em línguas faz pelo nosso espírito o mesmo que o coração faz pelo corpo natural. Comente abaixo se você já teve uma experiência sobrenatural ou se sentiu a presença de Deus falando com você. Seu coração bate e bombeia sangue por todas as suas veias, e esse sangue que dá vida é o que mantém você vivo. Falar em línguas inunda e espalha a presença do Espírito Santo por todo o seu espírito, alma e corpo. A Universidade Oral Roberts fez pesquisas e descobriu que isso aumenta o sistema imunológico em 35%. Imagine o que meu sistema imunológico seria se eu orasse sem cessar, que é o meu objetivo. Me dê alguns pontos principais, benefícios de falar em línguas. São tantos. Ativa o espírito de sabedoria e revelação, capacita você para o ministério e traz muitos benefícios de cura para cérebro e mente, além de fortalecer sua fé. A única forma que conheço de fortalecer a fé é a palavra de Deus e orar em línguas, e isso é comprovado. Um psiquiatra que recebeu um convidado de um movimento carismático disse que orar em línguas limpa o subconsciente. O seu espírito ora os medos, ansiedades, traumas e adora a Deus, algo que não se consegue fazer com a língua natural. E você tem seu próprio psiquiatra embutido, não precisa enlouquecer.
Posso alcançar todo o destino que Deus tem para mim se não orar em línguas? Vai ser bem difícil. Eu acho impossível. A ciência revelou os benefícios de orar em línguas. É uma língua inteligente, é uma língua do espírito. Por isso eu chamo de sua língua espiritual, porque realmente é uma linguagem. Paulo disse que se eu oro em línguas na minha língua espiritual, meu espírito ora, mas minha mente fica inativa. Ele diz que fica inativa. Fizeram testes na Universidade da Pensilvânia. O Dr. Newberg colocou instrumentos nos lobos frontais de pessoas orando, evangélicas e freiras. Quando faziam isso em oração natural, nada acontecia. Mas ao orar em línguas, o lobo frontal era realmente ativado. Isso prova o que Paulo disse: se oro em línguas, meu espírito ora, mas a mente natural fica inativa. Para mim, o teste definitivo são os resultados que vemos nas pessoas. Eu sei que já orei em filipino e conduzi alguém a conhecer o Messias. Não falo uma palavra de filipino. Mas o médico que eu conduzi ao Senhor disse: você não apenas orou na minha língua. Sabia que há mais de 20 dialetos diferentes nas Filipinas? Você orou no meu exato dialeto? Por que você chama falar em línguas sobrenaturais de pai e mãe de todos os dons? Obrigado por perguntar, porque é muito importante. Muitas pessoas pensam que o único momento em que são sobrenaturais é quando curam, veem um anjo ou fazem uma visita ao céu. Mas eu tento mostrar que você já experimentou os 2 maiores milagres do mundo. Quando Deus criou os céus e a terra, isso foi um milagre. Mas quando você recebe a experiência de novo nascimento, Deus lava todos os seus pecados e faz de você uma nova criação. E isso não é apenas religioso, você realmente se torna uma nova criação em Cristo. Todas as coisas passam, todas se tornam novas. Esse é o Pai de todos os milagres, a experiência de novo nascimento. A mãe de todos os milagres é o que Tiago disse: ninguém pode domar a língua, mas Deus pode. Então, quando você recebe sua língua espiritual, Deus doma sua língua e fala através dela. Esse é o milagre mãe de todos os milagres. Eu tento mostrar que você já experimentou o pai e a mãe dos milagres. Os demais são apenas filhos. Sua cura, seu milagre, sua realização financeira, qualquer outro, é pequeno comparado a isso. Então, se você tem fé, precisa apenas exercê-la. Certo, estou pronto. Sei que você está pronto para que 1 milhão de volts de poder percorram seu corpo e ajudem a cumprir seu destino. Voltamos já. Retornamos agora. It's Supernatural. Quero 1 milhão de volts de poder percorrendo meu corpo. Diga-me como. As pessoas podem achar impossível, mas não é. Você tem sua própria usina de energia embutida quando recebe sua língua do Espírito Santo. Vou explicar como funciona. No início dos anos 1950, minha esposa e eu estávamos em ministério e paramos na represa Hoover. Uma das razões principais de construir a represa era produzir energia. Ela gera energia suficiente para 3 estados do norte. Isso é muita energia. Muitos milhões. Mas nós temos nossa própria usina hidroelétrica embutida, só que é uma usina do Espírito Santo. Uma represa tem um reservatório, mas não produz energia até que certas coisas aconteçam. Construíram a represa de uma forma específica, com comportas de água. Ao abrir a comporta, a água atinge uma grande turbina, como as lâminas de um avião, que gira rapidamente e gera uma enorme energia, um dínamo, que produz energia invisível chamada eletricidade. Jesus disse: depois que receberdes o Espírito Santo, tereis poder. Então recebemos o poder pelo processo. Nossa comporta de água é a boca, a turbina é a língua. Jesus disse: de dentro de vós fluirão rios de água viva. Assim, este rio de água que estava represado, Deus faz fluir. Quando as lâminas giram rapidamente, gera milhões de volts de eletricidade. Temos nossa própria usina do Espírito Santo embutida, podemos gerar esse poder. Um cristão nunca tem desculpa para não estar cheio de poder, e isso nos capacita a manifestar os dons do Espírito, curas, milagres, sinais e realizações. Para que isso aconteça, não basta ser cheio do Espírito, você precisa abrir a comporta da água, sua boca. Meu Espírito, o Espírito Santo, produz amor, alegria, paz, poder, fé e revelação. Inunda todo o meu ser com a presença de Deus, renova minha juventude, dá fé, poder e unção. Você ensina que ora na velocidade da luz. O que quer dizer com isso? Sim, um dos meus ministros estava orando e tinha uma lista enorme e foi muito rápido. Eu disse: Senhor, não consigo orar tão rápido. Ele disse: você não entende, ore em línguas, porque Deus é luz e a luz está em você. A luz do Espírito Santo, quando você ora em línguas, você ora na velocidade da luz. Quando ora em sua língua natural, ora na velocidade do som.
Conte como você recebe informações que nunca foram programadas em sua mente, revelações que nunca apareceram no radar e de repente você as tem. Havia uma menina autista de 11 anos. Isso foi único. A notícia saiu no jornal e no rádio. A menina tinha se perdido em uma área de floresta na Flórida. Encontraram sua bicicleta por lá. 4 equipes profissionais procuraram por ela, em uma área infestada de jacarés. Não a encontraram. Um irmão da igreja chamado James começou a orar em línguas, sentindo em seu espírito que, se fosse orar em línguas, o Espírito Santo o guiaria. Deus escolheu a pessoa certa, era madeireiro e militar, sabia que equipamentos levar, água disponível. Ele foi conduzido pelo Espírito, chegou a um lugar mais alto, atravessou uma pequena ilha, passou por vegetação densa e a encontrou. Ninguém via, helicópteros sobrevoaram. Ele subiu em uma árvore, usou papel higiênico para sinalizar, desceu com facão e chegou até ela. Ele apenas pediu ao Espírito Santo: Deus, guia-me. O Espírito Santo o direcionou e ele salvou a vida da menina. Tenho certeza que a mídia perguntou como a encontrou. O que disseram? Perguntaram: como você a encontrou se 4 equipes profissionais não conseguiram? Ele disse: eu apenas orei na língua do Espírito. Ele me guiou e eu apenas segui a direção que senti, e a encontrei. Eles disseram: isso é incrível, isso é incrível. Em cerca de 60 segundos, Bill, quero que você ore para aqueles que já nasceram de novo, que conhecem Jesus como Messias e Senhor, mas nunca falaram em línguas, para que orem em línguas agora. Lembre-se de como você foi salvo. Apenas creu em Jesus Cristo. Ele entrou em seu coração. É simples assim. Você precisa receber o Espírito Santo. A Bíblia diz: recebei o Espírito Santo. Já está disponível para você. É um ato simples de fé. Apenas creia em Deus. É difícil de explicar. Como explicar como o sangue de Jesus lavou meus pecados e me fez branco como a neve, mas funciona. Vou orar por você agora. Abra a boca e a língua. Não diga Jesus, aleluia, amém. Apenas abra a boca e diga: Senhor, eu recebo. Pai Deus, abra agora, pelo nome de Jesus, receba o dom do Espírito Santo, sua própria língua espiritual. Respire fundo e agora. Pacientavam. Cuidado. Mas eu tenho certeza. Vou alcançar todo o destino que Deus tem para mim. Vai ser bem difícil. Eu acho impossível. A ciência revelou os benefícios de orar em línguas. É uma língua inteligente, é uma língua do Espírito.